revelado a emocionante reação do vaqueiro, a mãe Apache e seu filho sem lugar para ir. O sol brilhava forte no sertão, queimando a terra seca e deixando Miguel com o rosto avermelhado e bronzeado. Ele voltava para casa, cansado após um dia inteiro de trabalho na fazenda herdada dos pais. Ao passar pela estrada empoeirada, algo chamou sua atenção e o fez parar abruptamente. Era uma cena que quebrava seu coração. Uma jovem mulher, Ana, de olhos tristes, e seu filho pequeno, Lucas, sentado no chão, rodeados por poucos pertences, ambos sem lugar para ir, depois de terem sido despejados de sua humilde casa. A imagem ficava como uma sombra no seu peito, uma inquietação que o fazia querer fazer algo. Miguel se lembrou das lições que seu pai sempre repetia. A importância da solidariedade, do respeito. Ainda assim, a hesitação tomou conta dele ao ouvir murmúrios de desaprovação dos vizinhos. O que ele está fazendo? Não é da conta dele, sussurravam alguns, lançando olhares de reprovação como facas afiadas. Mas ignorando tudo isso, Miguel se aproximou de Ana. Olharam-se, e por um breve momento, o vaqueiro viu a força e a determinação que carregavam aqueles olhos tristes. Você e seu filho podem ficar na minha casa, ao menos até que encontremos uma solução, disse ele com a voz firme, embora seu coração estivesse em um turbilhão. Ana aceitou seu convite com lágrimas de gratidão nos olhos. Foi assim que os três passaram a dividir o mesmo teto. A pequena casa, antes vazia, logo encheu-se de risos infantis e histórias compartilhadas ao redor da mesa. Miguel, que sempre teve uma vida simples, sentiu que na presença deles, sua casa ganhava uma nova vida. Mas ele também percebeu que essa decisão traria consequências. O desprezo começou a se intensificar. Conversas escandalosas e olhares de reprovação tornaram-se rotina, e algumas pessoas não se contentavam em julgar apenas em sussurros. Eram vozes altas, cheias de condenação. Enquanto Miguel tentava manter a paz em casa, Lucas, sempre entristecido com o que tinha acontecido, começou a mostrar seus talentos artísticos. O vaqueiro não podia imaginar que aqueles rabiscos infantis, feitos com pedaços de madeira e barro, trariam uma nova esperança não só para a família, mas também começariam a tocar os corações dos moradores. A beleza e a inocência das criações do menino faziam as pessoas pararem para olhar. E aos poucos, discussões sobre o que realmente significava ser uma comunidade começaram a surgir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No entanto, a tensão não oferecia trégua. As hostilidades cresciam. Miguel ouvia pessoas fazendo planos para confrontá-lo. Como poderia ele defender sua gratidão e a nova família que havia acolhido? Faltava pouco para um embate que poderia mudar tudo. Miguel sentia que não era apenas a casa que estava em jogo, mas algo maior, a essência do que significa ser humano, ser solidário em um mundo que muitas vezes se vê dividido pelo medo do desconhecido. Uma encruzilhada se formava diante dele. O que ele escolheria fazer quando a cidade decidisse agir? Que porta se abriria quando o amor pelo próximo se confrontasse com o preconceito? Qual seria o papel dele nessa luta que ainda nem sabia que existia? O céu da tarde se tornava cada vez mais sombrio, como se as nuvens quisessem se juntar aos sentimentos pesados que pairavam sobre a residência de Miguel. Enquanto ajudava Ana e Lucas a organizar os poucos pertences que haviam trazido, a campainha da porta tocou, interrompendo momentaneamente a leveza que começava a surgir no lar. O coração de Miguel disparou. Ele já sabia o que aquela visita poderia significar. Do lado de fora estavam Carlos e alguns outros homens da vizinhança. A expressão em seus rostos não deixava dúvidas. Estavam ali para confrontá-lo. Miguel tentou manter a calma enquanto abria a porta, mas a sensação de que a situação poderia escalar rapidamente o deixava inquieto. Você não se cansa de ser o centro das atenções, Miguel, disse Carlos com um tom provocador que logo ameaçou transformar-se em raiva.
E o que você está fazendo com aquela mulher e o garoto? Eles não são da nossa gente. Ana, sem entender o que estava acontecendo, segurou a mão de Lucas, que olhava para aqueles homens com olhos arregalados, em busca de proteção. A presença de Carlos estava inundada de desprezo, uma força que tentava esmagar qualquer tentativa de mudança. Miguel respirou fundo antes de responder. Eles precisam de ajuda, Carlos. Estamos todos no mesmo barco. Nós temos que ser solidários, é isso que importa. Mas seu apelo estava perdido. Algumas vozes se levantaram, defendendo a ideia de que Miguel estava contrariando as regras de uma sociedade que permanecia ancorada em preconceitos. A discussão se intensificou e as palavras tornaram-se facas. Miguel sentiu que estava lutando contra um mar de desaprovação, um tsunami que ameaçava engolir tudo o que ele havia construído, não apenas como homem, mas como ser humano. Naquele momento crítico, Miguel se lembrou de seu pai. Lembrou-se de todas as vezes que o ouviu falar sobre o valor da dignidade e o poder da compaixão. Ele não poderia recuar. Seus olhos se iluminaram enquanto ele continuava. Se a gente não olhar uns pelos outros, que tipo de comunidade somos? Há espaço para todos nós. As palavras de Miguel pareceram ecoar naquelas paredes, e por um breve instante, os homens hesitaram. No entanto, essa hesitação rapidamente cedeu lugar a mais raiva. Você está colocando a vida da sua família em risco por causa de estranhos. Pense nos seus pais, na sua memória, gritou Carlos, enquanto outros acompanhavam suas palavras enfurecidas. Miguel sentiu um frio na barriga. O que ele estava fazendo era o certo, mas será que a coragem valeria a pena? Os olhos de Lucas, com medo e confusão, eram um lembrete do que estava em jogo. Ao mesmo tempo, foi naquele olhar que Miguel encontrou a força para avançar. Sem hesitar, ele se pôs entre Ana e os homens. Não a toquem, não a ameacem. Ela e Lucas são minha família agora. O murmúrio da multidão aumentou e a tensão era palpável. Miguel podia sentir as vibrações de discórdia ao seu redor. Os olhares se tornaram lâminas, prontos para cortar. E enquanto seu coração batia descompassado, ele percebeu que não estava apenas lutando por Ana e Lucas, mas por algo muito maior. A essência humana que deveria unir todos, mesmo em tempos de crise. E foi nesse clima de confronto que uma figura inesperada apareceu à distância. O olhar de Miguel se fixou naquele pequeno ponto no horizonte, e a esperança cresceu junto com a incerteza. Quem seria aquela pessoa que poderia mudar o rumo daquela batalha? Seria um aliado ou apenas mais um adversário? O futuro começava a se desenhar, mas as respostas estavam longe de ser simples. A figura que se aproximava era uma mulher, de cabelos longos e desgrenhados que dançavam ao vento, quase como se a própria brisa a quisesse acolher. Miguel prendeu a respiração, seus olhos fixos na silhueta familiar que se destacava contra o céu escuro. O reconhecimento o atingiu como um raio em meio à tempestade. Isabela? Ele sussurrou, a esperança misturando-se com a ansiedade. Era a vaqueira que crescera ao seu lado, uma amiga de infância que havia se afastado anos atrás, mas que sempre ocupou um lugar especial em seu coração. Carlos e os homens ao redor começaram a rir, zombando da repentina mudança de expressões no rosto de Miguel. Olhem só, o Salvador voltou com reforços. O sarcasmo ecoava entre eles, mas Miguel estava além das provocacóis. Somente Isabela importava naquele momento. Isabela se aproximou com passos firmes. Sua presença era imponente. O que está acontecendo aqui? Perguntou com uma voz que demonstrava autoridade. Ao olhar para Miguel, ele viu não apenas a colega que conhecia, mas uma mulher que havia superado batalhas profundas e que agora parecia pronta para entrar em combate. Eles estão ameaçando Ana e Lucas, Miguel explicou rapidamente, sem desviar o olhar da amiga. Eles não entendem que precisamos ajudar aqueles que estão à margem. Precisamos ser uma comunidade. Isabela virou-se para a pequena multidão, seus olhos brilhando com determinação. E o que vocês têm a ganhar com isso? Ser tão pequeno, tão mesquinho. Vocês não entendem que esta é uma oportunidade de se tornarem melhores, serem humanos antes de serem vizinhos? Os murmúrios de descontentamento começaram a diminuir. A presença de Isabela parecia ter um efeito calmante, como um bálsamo sobre uma ferida aberta. Mas Carlos não parecia disposto a recuar. E você? O que sabe sobre nossas regras, Isabela? Não faz parte disso. Sua voz era alta e cortante, mas ela não hesitou.
Não, não faço parte disso, e por isso posso ver o quão errado vocês estão sendo. Ela deu um passo à frente. Nossas regras nos aprisionam, nos mantêm em medo. Não podemos deixar o preconceito nos dominar. Miguel sabia que a força dela era o que a comunidade precisava. Enquanto a tensão se dissipava lentamente, um grupo de mulheres e crianças que haviam apenas assistido à cena começaram a se aproximar. Com rostos decididos e braços abertos, formaram um círculo ao redor de Miguel, Ana e Lucas, mostrando que não estavam sozinhos. Essa é a nossa chance, Carlos, disse Isabela, agora com a voz suave, mas firme. A chance de mostrar ao mundo que somos mais do que o que nos dizem que somos. Vamos construir algo melhor. Neste momento, Miguel sentiu a coragem crescer dentro dele como uma chama inextinguível. Ele olhou para Ana, que agora parecia mais tranquila, à medida que o medo se dissolvia na força coletiva. Lucas, ao seu lado, começou a sorrir, o calor daquela união começando a transformar seu medo em esperança. Mas a voz de Carlos soou alta e poderosa, tentando retomar o controle. Se acham que vão mudar alguma coisa aqui, estão muito enganados. Não vamos deixar uma vaqueira e um homem solitário nos dizer o que fazer. Miguel e Isabela trocaram um olhar determinado, entendendo que a luta seria muito mais do que eles esperavam. Poderia haver uma batalha não apenas física, mas uma luta de ideias, e a comunidade estava prestes a decidir para que lado iria. Miguel respirou fundo, sentindo que a decisão estava nas mãos deles. Ele precisava unir todos, tornar a voz da esperança mais alta do que o medo. Estamos aqui para lutar pelo que é certo. Juntos seremos mais fortes. Enquanto a multidão começava a murmurar, uma nova figura surgiu atrás de Carlos, seus olhos expressando uma mistura de dúvida e curiosidade. Miguel não sabia se aquilo era um aliado ou apenas mais um inimigo. O que ele sabia, no entanto, era que aquela história ainda estava longe de acabar. A verdade estava por vir, e cada um teria que escolher seu lado. O futuro de todos dependia disso. Sua pele arrepiava com a adrenalina, enquanto se preparava para o novo confronto que se aproximava. Quem seria essa nova figura? Poderia finalmente trazer a mudança que todos precisavam? Miguel sentiu o coração acelerar ao ver a nova figura se aproximar. Era um jovem, pouco mais velho que Lucas, mas seus olhos refletiam a sabedoria de alguém que já havia enfrentado muito na vida. Ele tinha pele bronzeada e cabelos escuros, e ao se aproximar, pôde-se ouvir um sussurro entre os membros da multidão. Alguns reconheceram o garoto. Tiago! Murmurou uma mulher da comunidade. O nome ecoou entre as pessoas. Muitos se lembravam dele como um bom vaqueiro, mas alguém que tinha se distanciado de tudo. Para Miguel, sua presença era inesperada, mas talvez precisamente o que precisavam. Carlos não parecia satisfeito com a interrupção. Mais um perdedor, é isso que temos? Se você não tem nada a acrescentar, melhor se afastar. Sua voz era ameaçadora, mas o jovem apenas olhou firme nos olhos de Carlos, sem se intimidar. É por isso que estamos aqui, Carlos, Tiago disse, sua voz baixa, mas firme. Para abrir os olhos de quem se agarrou às tradições que só trazem dor. Eu também já fui assim, mas não posso mais ficar em silêncio enquanto pessoas como Ana e Lucas precisam de nós. Miguel viu a determinação nos olhos de Tiago, e a cada palavra que ele proferia, mais força sentia se espalhar pelo grupo. Isabela, sempre tão forte, acenou para que Tiago continuasse. Havia respirações profundas e momentos de tensão, mas também um brilho de esperança que começava a tomar forma. Carlos, irritado, tentou retomar a conversa. E você? O que tem a nos ensinar? Veio só balbuciar frases? A vida não é assim, moleque. Sua risada ecoou, mas parecia vazia agora. Você está errado, Tiago respondeu com um olhar focado. A vida é cheia de encantos, e é isso que eu aprendi. Viver em comunidade não é uma fraqueza, mas uma força. Podemos ser melhores juntos, porém, só se deixarmos o medo de lado. A multidão agora parecia dividida. Alguns começaram a murmurar entre si, claramente impressionados pela coragem do jovem. Outros ainda estavam fechados, resguardados pelo medo do desconhecido. Miguel fez uma tentativa, levantando a voz. Tiago tem razão. Cada um de nós carrega uma parte dessa história. Ana e Lucas são nossos vizinhos. Como podemos ficar de braços cruzados? A fala de Miguel impulsionou a emoção nas pessoas. Algumas mulheres começaram a se aproximar de Ana e Lucas, seus olhares cheios de empatia.
A criança pequena havia se encostado na mãe, mas agora, com as vozes aumentando, ela começou a esboçar um leve sorriso de esperança. Carlos, percebendo a mudança no clima, endireitou-se, tentando mudar a estratégia. Se vocês acham que isso é um teatro e que podem mudar as regras, eu deixo claro que não vou deixar. Se você não tem medo, prepare-se para a consequência. Tiago, em um movimento destemido, deu um passo à frente. Eu tenho medo, Carlos, e quem não tem? Mas é nosso dever enfrentar isso juntos. Ninguém deve passar pelos desafios da vida sozinho. Não é só uma questão de família, é uma questão de humanidade. Ao contrário do que você pensa, a verdadeira força está em nos unirmos. As palavras de Tiago reverberaram como um eco no ar, e Miguel pôde sentir a energia mudando. Um turbilhão de sentimentos começava a surgir. Havia um movimento entre aqueles que antes eram indiferentes. Alguns começaram a balançar a cabeça em sinal de concordância. Mas no fundo, Miguel sabia que ainda havia muito a ser decidido. A tensão ainda estava presente e a decisão final ainda podia pender para qualquer lado. Carlos estava prestes a responder quando, de repente, um som forte cortou o ar. Era como um trovão, mas muito mais próximo. O silêncio tomou conta e todos se voltaram para a direção de onde o barulho vinha. Miguel sentiu o coração parar. O que poderia ser? A pergunta pairou no ar, e as esperanças da comunidade estavam prestes a ser testadas novamente. O que os aguardava naquela madrugada carregada de emoções vibrantes? O barulho se intensificou, reverberando nos corações daquelas pessoas. Miguel olhou para a direção do som, uma mistura de expectativa e medo tomando conta dele. O que poderia ser? O vento soprava forte, trazendo consigo uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. De repente, a figura de um homem surgiu, cavalgando descontroladamente, os cascos do cavalo batendo forte na terra. O rosto do homem estava coberto por um pano, mas seus olhos, assustados e determinados, transpareciam uma urgência que fazia todo mundo prender a respiração. Miguel reconheceu a silhueta do vaqueiro, mas não podia acreditar no que estava vendo. "É o Leandro!" gritou alguém na multidão, e os murmúrios começaram novamente. Leandro desmontou do cavalo, o corpo tremendo. Ele parecia ter vindo de longe, como se estivesse fugindo de algo que o perseguia. "Vocês têm que ajudar!" Suas palavras saíram entrecortadas, uma mistura de desespero e esperança. Eu vi uma família sendo atacada. Eles precisam de proteção. Estamos em perigo." Um frio percorreu a espinha de Miguel. O que Leandro estava dizendo era incompreensível, mas a intensidade em seu olhar não deixava dúvidas. Tiago, ainda à frente, caminhou até ele, a voz firme. "Calma, Leandro. Conta pra gente o que aconteceu." Os olhos de Leandro se arregalaram. "Eu estava passando pela trilha quando vi uma mulher e uma criança. Tinha homens armados. Eles ameaçaram a mulher. Não sei o que vão fazer. Precisamos agir." A multidão começou a se agitar, as vozes se sobrepondo. Miguel sentiu um aperto no coração. As palavras de Tiago ainda ecoavam em sua mente. Era hora de agir juntos, de enfrentar o medo. Se isso for verdade, precisamos nos unir. Não podemos deixar que façam isso com eles. Isabela se aproximou e segurou o braço de Tiago, o que parecia trazer uma energia nova. Se a comunidade se unir, podemos proteger quem precisa. Não podemos deixar a dor passar por nós mais uma vez. A determinação de Isabela fervia como um fogo. Carlos, em um canto, tentou conter o que restava de seu poder. "Vocês querem arriscar nossas vidas por desconhecidos? Isso é loucura!" Mas suas palavras já não tinham o mesmo peso. As pessoas foram se aproximando, um sentimento de solidariedade começando a fluir entre elas. "Vamos decidir. No fundo, todos nós temos uma parte dessa história. Lembre-se de Ana e Lucas." Miguel falou, olhando nos olhos de cada pessoa. "Se não protegermos uns aos outros, qual é o valor de tudo isso? O que adianta viver aqui se não pudermos nos apoiar em momentos de necessidade?" As pessoas começaram a se movimentar, formando pequenos blocos de discussão. Aquela união, embora embrionária, tinha o poder de se transformar em algo maior. Miguel sentia sua própria força crescendo, contagiada pela coragem de quem estava ao seu redor.
E assim, mesmo em meio à tensão e ao medo, uma chama de esperança começava a brilhar na escuridão. A dúvida pairava, mas as vozes ecoavam. O que fazer a seguir? O que cada um estaria disposto a arriscar? Marquem o local, disse Tiago tomando a frente. Não podemos perder tempo. Se agirmos agora, poderemos chegar antes que seja tarde demais. Mas quem seriam aqueles homens armados? O que exatamente estava em jogo? Miguel sentia o peso das decisões se acumulando. O futuro da comunidade estava prestes a ser moldado, e a tensão no ar aumentava a cada segundo. Com a multidão reunida e a urgência no coração, Miguel se perguntou: será que eles seriam realmente capazes de enfrentar o que estava por vir? A madrugada, com seus mistérios, prometia mais do que apenas uma luta, prometia uma transformação. O que eles descobririam enfrentando seus medos juntos? Miguel olhou para Tiago, que parecia pronto para dar o primeiro passo. A adrenalina zumbia em sua cabeça e um pensamento cortante o atingiu. Se falhassem, não estariam apenas se prejudicando, mas também colocando vidas inocentes em risco. Precisamos de um plano. Não podemos agir por impulso. Ele interrompeu, a voz firme. Tiago acenou, seu semblante sério. Claro, primeiro temos que descobrir onde eles estão. Leandro, você se lembra exatamente do caminho que tomou? Leandro respirou fundo, tentando acalmar os próprios tremores. Sim, a trilha leva por um bosque. Eles estavam perto de um riacho, onde a gente sempre levava os animais para beber água. Isabela se adiantou. Então precisamos dividi-los em grupos. Um grupo vai na frente, outro fica aqui para qualquer emergência, e um terceiro, deve ser o que vai se aproximar de forma mais discreta. A multidão começou a se organizar, as vozes baixando em sussurros, enquanto cada um pensava na possibilidade real do que estava por vir. Miguel olhou ao redor, percebendo a determinação nas expressões que antes eram apenas de medo. A união daquele pequeno povo batia forte, como um coração coletivo pulsando em compasso. Carlos, reticente, observava tudo de longe. E se der errado, o que vamos fazer então? Sua voz tremia, mas ele ainda não conseguia desviar o olhar. A tensão entre o medo de arriscar e a vontade de ajudar ardia dentro dele. E se não fizermos nada? Miguel respondeu, a pergunta ecoando como um trovão. Vocês acham que podemos viver em paz se ignorarmos o que está acontecendo ao nosso redor? Não podemos deixar a indiferença nos consumir. As palavras de Miguel cortaram a atmosfera, acendendo mais uma vez a chama da coragem. As pessoas começaram a sair do espaço, cada um se posicionando em seu lugar na estratégia. Miguel sentiu seu coração acelerar enquanto observava seu povo. Ele nunca havia imaginado que conseguiria fazer parte de algo assim, algo maior que eles. Havia uma mistura de medo e esperança caminhando lado a lado, como sombras ao pôr do sol. Vamos logo! Gritou Tiago, puxando Miguel para a frente. A luz do dia não vai durar para sempre. No caminho, os barulhos da natureza se intensificaram. O farfalhar das folhas, o canto dos pássaros e a água correndo ao fundo. Miguel tinha a nítida sensação de estar se aproximando não apenas de um local, mas de um confronto em que o caráter da comunidade seria testado. Ele pensava na mulher e na criança, na dor e no sofrimento que poderiam estar passando. A ideia de que poderiam ser ajudados pela reunião daquelas pessoas o preenchia de tristeza e determinação. Finalmente, eles chegaram ao final da trilha. A clareira se abria diante deles. Miguel fez sinal para que todos se escondessem atrás de uma árvore robusta, observando a cena. A tensão era palpável. A mulher que Leandro tinha mencionado estava ali, com a criança em seus braços, ambas visivelmente assustadas. E agora? Sussurrou Isabela, a ansiedade drenando suas palavras. Miguel sentiu o peso das esperanças e promessas que haviam feito um ao outro. Ele olhou para os rostos ao redor e, sem hesitar, respondeu. Agora, precisamos ser mais que espectros da dor. Vamos mostrar a elas que não estão sozinhas. Mas antes que pudessem agir, um grito cortou o ar. Uma voz masculina sutilmente audaciosa quebrando aquele momento de silêncio. Olha, só quero o que é meu. Acha que tem o direito de me impedir? Miguel congelou. As palavras da ameaça ressoaram fortemente em sua mente enquanto o coração batia descompassado. O que ele faria agora? Um passo a mais poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Poderiam todos se arriscar por uma esperança, uma chance de mudar os rumos daquela história.
Miguel sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O grito ressoou como uma sirene dentro dele, chamando a atenção para o perigo direto à frente. O homem que se manifestara, um vaqueiro de aspecto rude e presença imponente, parecia determinado a fazer valer sua reivindicação sobre a mulher e a criança. O que estava em jogo ali era mais do que uma disputa familiar. Era a própria dignidade de um povo. A mulher, com o olhar assustado, apertou o bebê contra o peito, como se quisesse protegê-lo do mundo hostil à sua volta. A cena partia o coração de Miguel. Ele não podia simplesmente assistir. Algo tinha que ser feito. Calma, todos! Miguel sussurrou, tentando transmitir segurança. Temos que agir com inteligência, não com raiva. Não vamos resolver nada assim. Tiago, com a voz levemente trêmula, respondeu. E se ele começar a agredir? O que faremos então? Miguel encarou o amigo, seu olhar firme e decidido. Precisamos criar uma distração. Um de nós pode se aproximar enquanto os outros estão preparados para intervir, se necessário. Ele olhou para Isabela, que sempre fora rápida de raciocínio. Isabela, você se sente capaz de falar com ele? Pode tentar acalmá-lo. Ela hesitou, os olhos cheios de emoção. E se ele não ouvir? E se eu colocar todos em perigo? Confie em mim, respondeu Miguel, buscando transmitir a determinação que fervia dentro dele. Vamos estar juntos. Você tem uma força que ninguém mais possui. Lembre-se de que estamos lutando por vidas. Isabela respirou fundo, determinada a não deixar o medo vencer. Miguel tomou a frente, ciente de que cada segundo contava. Assim, ele acenou para os outros, dando sinal para que ficassem prontos. Eles não podiam deixar a mulher e a criança sozinhas em meio a esse homem que parecia não ter compaixão. Atraindo a atenção do vaqueiro, Miguel pôs-se em movimento sem medir as consequências. Ei! Ele gritou, fazendo-se notar. Não precisa ser assim. Ninguém aqui quer conflito. Estamos apenas tentando ajudar aquela mulher e a criança. O vaqueiro virou a cabeça, o olhar profundo e desafiador. E quem você pensa que é para se meter na minha vida? A raiva se misturava com a confusão em seu olhar. Era um homem que momentaneamente parecia perdido, tomado pela necessidade de controlar o que já havia sido tirado dele. Miguel sentiu um impulso de raiva crescendo, mas sabia que não era o momento de deixar as emoções dominarem. Eu sou alguém que acredita na empatia. Se você se sente ameaçado, vamos conversar. Não precisamos seguir por esse caminho de violência. Ele viu que os olhos da mulher estavam agora fixos nele, como um farol de esperança. Conversa? Você acha que uma conversa vai mudar algo? O vaqueiro riu, mas com um som trêmulo, como se a insegurança estivesse à espreita por trás daquela máscara de bravura. Ela é minha, e vou levá-la embora. Não quero saber de empatia. Isabela se aproximou também, com a voz suave. Por favor, escute. Ninguém aqui quer tomar nada de você. Queremos que todos sejam seguros. Essa criança merece um lar, e qualquer ajuda que você puder aceitar significa que ela estará em um lugar melhor. Mas Miguel sabia que o risco era crescente. O vaqueiro poderia facilmente ver uma ameaça em qualquer um deles. Os murmúrios ao redor se tornaram nervosos, e Miguel percebeu que a unidade do grupo, assim como a própria vida da mulher e da criança, poderia se desmoronar. Ele precisava conseguir o que queria, mas antes de agir, um pensamento passou por sua mente. Será que ele conseguia ver o que estava acontecendo de verdade, quando de repente, o vaqueiro deu um passo à frente, os olhos chamejando como brasas. E se eu decidir levar tudo? Miguel engoliu em seco, percebendo que as palavras do homem revelavam não apenas seu desejo de controle, mas a dor e a solidão que o consumiam. O que estaria por trás daquela armadura de bravura? A resposta poderia mudar tudo. O que mesmo Miguel estava prestes a descobrir? Seria capaz de trazer à luz a verdade oculta daquele homem e, com isso, mudar o rumo da situação? Ou o risco se tornaria fatal, selando o destino de todos ali presentes? Miguel sentiu o peso do mundo em cima de seus ombros. A tensão estava no ar, uma nuvem de incertezas. Ele observou o vaqueiro, que parecia mais uma tempestade prestes a explodir. As palavras que saíam da boca daquele homem eram como flechas, cada uma carregando a dor de uma batalha perdida. Miguel se perguntou o que o havia trazido até ali e o que o fazia acreditar que poderia reivindicar seu direito sobre aquela mulher e sua criança. Ouça, amigo, Miguel começou, sentindo sua voz desafiar o medo.
Você não precisa levar tudo. O que você realmente quer? O vaqueiro hesitou, seus olhos frios carregando agora um rastro de confusão. Ele olhou para a mulher e o bebê, a mão cerrada em punho, mas havia uma fraqueza no gesto, um lampejo de dúvida. Miguel se permitiu um pequeno raio de esperança. Você acha que essa criança vai ser feliz longe da mãe dela? Ninguém aqui está contra você, só queremos dialogar. A mulher, que mantinha o olhar fixo no vaqueiro, começou a soltar lentamente a respiração contida. Miguel percebeu que ela estava tão apreensiva quanto ele, mas ao mesmo tempo imbuída de uma coragem silenciosa. Meu pai não tinha escolha. O vaqueiro finalmente falou, a voz baixa e trêmula. Levaram tudo dele, a terra, a família, e agora eu não posso permitir que isso aconteça de novo comigo. As palavras soaram como uma confissão, um clamor por compreensão que Miguel não esperava ouvir. Ele conhecia sua dor. Afinal, em cada canto do país essas histórias se repetiam, como ecos de uma injustiça coletiva. Ele se aproximou um pouco mais, mantendo a distância segura, mas mostrando que se importava. Eu entendo, você está lutando para não perder mais nada, mas isso não precisa ser um combate. Você pode ser forte sem ferir os outros. Essa mulher e essa criança não são uma ameaça para você. Elas fazem parte de algo maior. O vaqueiro balançou a cabeça confuso. Miguel percebeu que por trás daquela fachada dura havia um ser humano que só queria ser ouvido, que precisava saber que não estava sozinho. Isabela, ao seu lado, também viu a fissura na armadura do vaqueiro. Ela, com sua voz suave, acrescentou: ninguém aqui quer tirar você de seu lugar. Podemos encontrar um jeito de ajudar uns aos outros. Esse é um lugar onde podemos nos sentir seguros juntos. A atmosfera foi mudando gradualmente. O vaqueiro, antes cheio de raiva, agora parecia ser capaz de escutar. Seu olhar, antes como lâminas e faísca, agora carregava uma fragilidade que Miguel e Isabela se agarraram para explorar. Não é fácil abrir mão do que se ama, Miguel continuou, quase em um sussurro. Mas às vezes, permitir que outros ajudem pode ser o primeiro passo para a cura. O homem vacilou sob o peso de palavras sinceras, a máscara de bravura se desfazendo lentamente. Uma lágrima escorreu de seu olho, e a mulher, percebendo um movimento diferente, se aproximou com o bebê nos braços. Com um gesto hesitante, ela o ofereceu em direção ao vaqueiro, que ficou paralisado, como se o ato de acolhê-los exigisse mais coragem do que estava disposto a admitir. Você só precisa aceitar o que está diante de você. Ela falou, a voz carregada de emoção. Esse bebê é uma nova chance, um novo começo. Um silêncio tenso tomou conta do lugar, e Miguel pôde sentir o peso do momento. O vaqueiro estava prestes a escolher entre o medo e a esperança, entre a dor do passado e a possibilidade de um futuro. Com um movimento pequeno, mas significativo, ele estendeu a mão. A escolha estava ali, diante de todos. Miguel observou com o coração na boca. Iria o vaqueiro tomar a coragem necessária? A resposta estava prestes a ser revelada, mas a incerteza ainda pairava. O que aconteceria se o vaqueiro recuasse? E se seus velhos demônios o puxassem para trás? A cena estava prestes a mudar, mas como? A tensão crescia e Miguel respirava profundamente, consciente de que são nas escolhas de um homem que o destino de todos por perto pode se transformar. O vaqueiro olhou fixamente para o bebê, a pequena criatura em seus braços parecendo tão frágil como uma folha ao vento. Ele respirou fundo como se o ar denso que o cercava fosse um peso extra a ser carregado. Miguel estava pronto para qualquer resposta, mas a tensão daquele momento parecia paralisar o tempo. Após um longo silêncio, o vaqueiro finalmente moveu os lábios. Eu não sei se consigo, confessou, a voz embargada. Era um lamento, um pedido de ajuda disfarçado de rendição. A boa vontade que antes parecia distante, agora se aproximava lentamente, como o amanhecer rompendo a escuridão. Você pode começar de novo, Isabela insistiu, seu olhar cheio de empatia e determinação. Esse bebê merece ter um pai que lute por ele, que escolha o amor em vez do medo. As palavras delas ecoaram dentro do vaqueiro. Ele olhou para a mulher, a dor em seu olhar clamando por um entendimento profundo. Era como se uma tempestade interna estivesse se formando, uma luta entre as sombras do passado e a luz incerta do futuro. E se eu falhar? E se eu perder de novo? Ele deixou escapar, a vulnerabilidade invadindo sua voz.
E se você descobrir que é capaz de amar mais do que jamais imaginou? Miguel respondeu, seu coração acelerado pela intensidade da conversa. O passado é um peso que não precisamos carregar sozinhos. Você não precisa enfrentar isso em solidão. O vaqueiro hesitou, a mão estendida em direção ao bebê tremendo, como se a fragilidade daquela vida o obrigasse a uma decisão. Uma lágrima escorreu de seu rosto e caiu sobre o solo seco. Era uma gota que carregava o peso de muitos anos de dor e perda. Naquele momento de incerteza, a mulher se aproximou mais, envolvendo o bebê em um abraço caloroso. Eu só quero o que é melhor para ele. Por favor, não deixe os fantasmas do passado arruinarem o futuro dele. Ela olhou nos olhos do vaqueiro com uma sinceridade que o desarmou. A pausa se estendeu, quase como um filme em câmera lenta, onde cada segundo contava. A tensão, antes sufocante, agora parecia ser uma abertura para a cura. O espelho do seu coração refletia conflitos não resolvidos, mas também uma possibilidade rara. Finalmente, algo começou a mudar. O vaqueiro fechou os olhos, respirando mais fundo. Algo dentro dele parecia se quebrar, como um gelo fino sob a pressão do sol. Eu não quero mais viver assim, murmurou, quase para si mesmo, mas todos ali puderam ouvir. Miguel viu os músculos do vaqueiro relaxarem, a resistência dando lugar a uma nova compreensão. Ele estendeu a mão lentamente, como um novo começo se formando a partir da dor. O clima pesava ainda, mas já havia um fio de esperança no ar. O vaqueiro, com a mão estendida, finalmente tocou gentilmente o bebê e seu olhar encontrou o da mulher. Era um gesto tímido, mas simbólico, um primeiro passo rumo a um futuro incerto, mas possível. Miguel e Isabela trocaram um olhar encorajador, compartilhando a alegria silenciosa do momento. Mas no fundo, Miguel sabia que o caminho à frente ainda estaria cheio de desafios. Então, um barulho repentino quebrou a atmosfera renovada. O som de cascos se aproximando pela estrada interrompeu a conexão que se formava. Olhos se voltaram para o horizonte, onde uma figura familiar montava a cavalo, e a tensão ressurge instantaneamente. Quem seria aquele que poderia ameaçar tudo o que eles haviam conquistado naquele breve instante? Miguel sentiu seu pulso acelerar. A fragilidade do momento era palpável. As mudanças estavam apenas começando, e o que estava por vir poderia mudar tudo novamente. Quando a figura surgiu na estrada, Miguel sentiu o coração acelerar. Com os cascos do cavalo batendo forte na terra, a tensão imediatamente tomou conta do ambiente. Era Pedro, um homem grande e temido, conhecido por sua dureza e seu desprezo por qualquer um que ousasse desafiá-lo. A comunidade sabia que o seu espírito era tão impiedoso quanto os dias escaldantes do sertão. Miguel trocou um olhar com Isabela, e a sensação de um novo ataque invadiu o ar. Pedro se aproximou com um sorriso sarcástico nos lábios, que claramente não combinava com a situação. Olha só quem me deixou curioso. Uma reuniãozinha improvável, não é mesmo? Sua voz soava como um trovão, e todos sabiam que ele não estava ali para fazer amigos. Não estamos fazendo nada de errado, Pedro. Só queremos ajudar. Miguel tentou, mas sabia que suas palavras soavam fracas diante da figura imponente que se aproximava. O vaqueiro, que antes estava em conflito, agora se encontrava em uma encruzilhada, e a mulher e seu bebê eram a chave para o que estava por vir. Ajuda? Vocês? Com um bando de perdedores? Pedro zombou, gesticulando com desprezo. Vocês realmente acham que podem abafar o que eu estou construindo aqui? O que cada um de vocês precisa é de um motivo para ficar em sua posição. Os rostos na multidão foram se fechando. Miguel olhou para o vaqueiro, que agora tinha o olhar perdido. O medo já estava despontando novamente. Não era apenas uma luta por uma mulher e seu filho. Agora, a questão era sobre o valor humano que estava sendo desafiado. Não é sobre você ou sobre o que você tem. É sobre o que precisamos fazer juntos. Isabela interveio, com sua voz tonificando a esperança. Você pode nos ignorar, pode até tentar nos derrubar, mas o amor e a solidariedade sempre vão prevalecer. Pedro rolou os olhos desdenhando. Amor? Solidariedade? Isso tudo é uma ilusão. Vamos ver quem realmente sai vitorioso. Ele virou-se buscando o apoio de seus seguidores, já alinhados ao fundo, prontos para um confronto. É isso o que você quer, Pedro? Um confronto? Miguel levantou a voz, cada palavra pesando um pouco mais. Lutar contra o que é certo. Vocês realmente não entendem que todos têm um papel a desempenhar aqui?
Não estamos falando apenas do que aconteceu com Ana e Lucas, mas da essência do que significa comunidade. Um murmúrio de concordância começou a crescer entre os presentes, impulsionado pelas palavras de Miguel. Mas a atmosfera ainda estava repleta de tensão, e as espadas de Pedro ainda estavam empunhadas. Se querem voluntariamente se expor a riscos, então eu vou garantir que paga por isso. Pedro ameaçou, seu olhar triplo se fixando em Miguel, como se quisesse arrancar-lhe a coragem aos poucos. Não, não vamos nos deixar intimidar, Tiago gritou surgindo na frente de Miguel como um escudo. Estamos aqui para fazer algo diferente. Chega de medo, chega de opressão. As palavras de Tiago reverberaram na multidão e algo começou a mudar. Aos poucos, os rostos aterrorizados foram se transformando. As crianças se aproximaram mais, suas mães segurando mãos pequenas, a força da comunidade se manifestando visivelmente. Miguel nunca tinha visto nada igual. O medo começou a ser substituído por uma imunidade que não se via antes. Pedro clenched his jaw, percebendo que a maré poderia estar mudando. Vocês estão fazendo um grande erro. Ele sussurrou ameaçadoramente, mas a determinação foi crescendo entre os presentes, e cada um deixou claro que não tinha mais medo. Justo quando parecia que a tensão estava prestes a explodir, o vento mudou. Uma velha conhecida da comunidade começou a se destacar entre os presentes. Era Dona Maria, uma respeitada anciã, com o olhar firme e a sabedoria embutida. Ao ver a confusão, ela ergueu a voz. Esse não é o caminho, Pedro. Paz e amor têm mais força do que qualquer arma. O que você busca só traz destruição. A comunidade parou, admirando Dona Maria, como se suas palavras ecoassem na essência de cada um. O tempo pareceu parar, e Pedro por um momento ficou paralisado, diretamente desafiado e confrontado. Se você não parar, vai se isolar ainda mais, e o que você pretende proteger vai se transformar em uma arma contra você. Ela continuou, sua voz carregada de amor e determinação. Nós sabemos o que é perder. Não vamos deixar que a dor de uns leve a dor de outros. Uma onda de compreensão atingiu os rostos ao redor e algo diferente se estabeleceu no ar. As palavras de Dona Maria desenharam uma nova direção, um caminho onde todos poderiam andar juntos. Pedro olhou ao redor e a máscara de bravura começou a rachar. O que antes era apenas um desejo de controle, agora se confundia com uma dúvida pungente. Ele não havia apenas perdido o apoio de seus seguidores, mas desenvolveu em si mesmo a escolha de ter uma nova perspectiva. Estão todos tão desesperados por proteger o que acreditam como certo. Mas a qual custo? Você sempre pode se levantar por conta própria, mas só juntos podemos fazer algo grande. Miguel disse, suas palavras agora formadas por um coração que vibra em fé. A atmosfera começou a mudar, o desprezo e a hostilidade dando espaço a uma sensação mais leve. Pedro hesitou e a luz da compaixão começou a se infiltrar em seu coração. Ele olhou para a mulher e a criança, seus olhos carregados de lágrimas que ele antes tinha medo de deixar fluir. O verdadeiro significado de ser humano começou a se ocupar do espaço vazio entre eles. Finalmente, a coragem e a empatia surgiram na visão de todos. Talvez haja um caminho diferente, Pedro disse, a voz trêmula, mas cheia de esperança. O peso em seus ombros parecia estar se dissipando. Eu não quero mais viver assim. A comunidade, antes dividida, começou a se unir. A mão estendida, a aceitação que antes parecia distante, agora era uma realidade palpável. As manifestações de amor e de empatia estavam nascendo ali, em meio ao sertão. Miguel sorriu, sentindo a energia positiva inundar o ar. A luta contra o preconceito, a dor e o medo não haviam acabado, mas o que se formava ali poderia ser uma nova chance, uma oportunidade de construir algo verdadeiro. Estamos juntos, Miguel disse, e as palavras ecoaram entre os presentes. E assim, sob o pôr do sol que pintava o céu de tons alaranjados, nasceu uma nova esperança para todos. Que aqueles que um dia estiveram em conflito encontraram força na união, na empatia e na força do amor como fonte de transformação. Assim, a verdadeira comunidade havia renascido, forte, corajosa e conectada pelo que realmente importa. E agora, enquanto essa jornada chegava ao fim, Miguel se sentia no centro da mudança. Mas ele sabia que o que estava prestes a começar era apenas o início de uma nova história.
Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionais que vão tocar seu coração. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.